Olá a todos. Mais uma vez aqui estamos compartilhando estes momentos com vocês. Espero que todos estejam bem e mantendo o isolamento social que vem exigindo de todos nós ainda grandes sacrifícios. E antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, elevando os pensamentos a Deus, a Jesus e a todos os companheiros do plano espiritual, pelo amparo e pela sustentação que nos é dada no dia de hoje. Que assim seja. Existem dois eventos muito importantes que marcam a nossa vida: o nascer e o morrer, o início e o fim. O nascimento é festejado com fotos, cumprimentos, presentes e muita alegria. Já a morte, em nossa cultura, ela é cercada, na grande maioria das vezes, de muita tristeza, de choro e lamentações. E ela é uma experiência muito particular. E podemos afirmar que não há uma morte igual à outra. Ela pode ser tranquila, serena, triste, dolorida, de acordo com os sentimentos e emoções próprias do desencarnado. E todos nós começamos a morrer exatamente no dia em que nascemos. A morte, portanto, ela é uma etapa da nossa existência com a qual iremos conviver. E essa convivência, ela poderá ser boa ou não, mas com a certeza de que não há como evitá-la. Podemos dizer que a morte, ela tem uma enorme autonomia. Ela passeia entre nós, trafega entre carros em estradas e ruas. Ela caminha por hospitais, escolas, bares, entra em nossas casas e muitas das vezes o faz sem avisar. Não existe um único lugar em que ela não possa estar ou entrar. Ela é sempre destaque nos mais variados meios de comunicação: rádio, TV, jornais, internet. Em algumas cidades, as igrejas se utilizam dos seus sinos para anunciar um funeral. Em outras cidades pequenas, carros de som são utilizados para divulgar os falecimentos. E nesses dias de pandemia, ela tem sido anunciada aos milhares todos os dias por todo o planeta. Então ela se tornou o assunto do momento. Mas apesar da sua presença diária, muitos ainda a tratam como uma situação obscura, como uma punição, gerando o sentimento de pavor, de medo. Medo esse que ele é intensificado pela propaganda fantasiosa que se faz dela, quando muitas vezes ela é apresentada por uma figura toda vestida de preto, empunhando uma enorme foice, que, convenhamos, realmente é para provocar medo. Mas o medo de morrer, ele também é um estado natural, espontâneo e necessário. Ele vem do nosso instinto de conservação, que serve para a preservação da vida. É um mecanismo de defesa que se mobiliza frente a situações de risco. É verdade que quando esse medo se torna exagerado, ele passa a ser um estado patológico que merece um tratamento mais especializado. Portanto, o medo de morrer, ele é necessário, bom e até útil dentro de um certo equilíbrio. Esse medo da morte também está ligado ao aspecto de uma vida mais material, que cheia de apegos provoca temor de perder aquilo que nós conquistamos, de perder aquilo que temos como posse. A pergunta 941 do Livro dos Espíritos, que trata da preocupação com a morte, Kardec diz, ao final da resposta dos Espíritos para essa questão, que o medo ele vem do desconhecimento do futuro após a morte e do apego material. Eu vou ler parte do que ele diz. O homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual,
tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais. A morte o amedronta, porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. Então, apesar do medo e da nossa insistência em querer fugir da morte, não existe técnica alguma, não há dinheiro algum que possa evitar que ela chegue. E essa é a grande verdade que a todos iguala. Ela leva ricos leva pobres, bons, ruins, e sem distinção de raça, cor ou sexo. Ela não tem preconceito algum. O fato é que nós nos preparamos para enfrentar situações extremas, como o frio, a fome, a sede, trabalho extenuante, uma cirurgia complicada, mas a morte ainda não. E esse temor faz com que evitemos falar ou até mesmo pensar nela. É comum as pessoas dizerem: "Ah, mas tanta coisa para se conversar e você vem com esse assunto. Vira essa boca para lá." Ou "Eu estou muito bem de saúde, sem motivo algum para me preocupar, não tem por que eu falar sobre isso." Tem também aqueles que falam: "Eu tenho uma expectativa de vida de muitos anos pela frente. É muito cedo para me falar sobre isso. Quem sabe, quando eu estiver mais velho." Então, e tem aqueles que querem distância do assunto, pois temem que pensar ou falar na morte irá atraí-la. E assim nós vamos nos esquivando, tentando fugir do assunto e dela própria. Mas não será isso que impedirá que um dia ela nos encontre ou nós a ela. Tem uma pequena história de um homem que viu a morte caminhando em direção à cidade em que ele morava. Então ele corre até ela e pergunta: "O que você está fazendo?" E a morte responde: "Até o final do dia eu vou levar 100 pessoas dessa cidade." "Mas isso é muito horrível", disse o homem. E aí ele saiu correndo para avisar todos na cidade que a morte estava chegando. No final da tarde, o homem viu a morte saindo da cidade e ele grita: "Ei, você me disse que levaria 100 pessoas, mas está levando bem mais que isso." "Eu mantive minha palavra", disse a morte. "Eu só peguei 100. O restante morreu de medo." E o que fazer para acabar com esse temor da morte? Necessário nos informarmos melhor sobre ela, pois é certo que um dia nos encontraremos. Então nós temos que conhecê-la melhor, saber mais a respeito do processo que envolve esse fenômeno e nos preparar para quando esse dia chegar. E a doutrina espírita, ela nos oferece essa possibilidade, dando conhecimento, proporcionando uma compreensão melhor desse momento. E principalmente, o que nos aguarda após o desencarne. No livro Céu e Inferno, no capítulo 2, O Temor da Morte, lá no item 3, Kardec deixa isso bem claro ao fazer o seguinte comentário. Então, mais uma vez, eu vou ler aqui. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim, calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro rumo às ideias, outro objetivo ao trabalho. E com esse conhecimento, nós podemos dar início a um processo de educação para a morte, entendendo também a necessidade de encará-la como um fenômeno natural, pois, como disse Kardec, quanto maior a compreensão, menor o temor. Entretanto, esse maior conhecimento, ele deve vir acompanhado
de um maior desprendimento da matéria. E digo isso porque é muito comum nós ouvirmos frases do tipo: eu não tenho medo de morrer. E aí, em tom brincalhão, completa: desde que não seja hoje. Mostrando que o nosso apego ainda fala alto. E disso se conclui que o maior conhecimento sobre o assunto pode fazer com que percamos o medo de morrer, mas ainda não garante que estejamos preparados para esse dia, ainda mais se esse dia for hoje. Tem um caso que representa bem esse despreparo para esse dia, e aconteceu com Chico Xavier. E foi contado pelo próprio Chico em um antigo programa de televisão de nome Pinga Fogo. Muitos de vocês já devem tê-lo ouvido, e eu vou contar de forma bem resumida. Chico conta que o avião em que ele estava começou a balançar, inclinar de um lado para o outro, e isso provocou pânico, e os passageiros começaram a gritar pedindo socorro a Deus. Chico começou também a se impressionar, vendo toda aquela gente rezando de terça na mão, outras gritando. Ele também começou a gritar, pedindo o socorro e a misericórdia divina. E Chico estava gritando, até que Emmanuel aparece e lhe fala: por que você está gritando? Eu escutei o seu pedido. O que há? O senhor não acha que estamos em perigo de vida? Pergunta Chico. Estão. E que mal há nisso? Não tem muita gente em perigo de vida? Vocês não são privilegiados, responde Emmanuel. Se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E Chico continuou gritando. Emmanuel torna a falar. Você não acha melhor calar, parar com isso, dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Chico responde. Mas é a morte. E nós estamos apavorados diante dela. Estou com muito medo. Estou apavorado como todos. Eu também sou uma pessoa humana. Eu também estou com medo de morrer nessa hora e nesse desastre. Está bem, disse Emmanuel. Então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com os seus gritos. Morra com fé em Deus. Então, isso também comprova que, enquanto nós estamos no campo da hipótese, podemos imaginar que teremos uma reação, mas ela poderá ser bem diferente diante de uma situação real. Mas, independente da nossa reação, diante da possibilidade da morte, é importante que comecemos a tratar desse assunto com mais seriedade. Pois a morte poderá chegar a qualquer momento, nos tirando qualquer certeza que amanhã estaremos encarnados. E dessa forma, o amanhã não está garantido a ninguém. E se ele não chegar? E se não houver o amanhã? O que vamos fazer? Penso que não teríamos muito tempo para fazer alguma coisa. Mas, se nós vivemos sabendo que esse dia vai chegar, nós não devemos ter muita coisa pendente, muita coisa com o que se preocupar. Muita coisa que ainda temos por fazer. Ou será que temos? Na dúvida, é melhor a gente dar uma olhadinha para trás e ver se deixamos alguma coisa de ordem pessoal sem resolver. Se estamos deixando coisas pendentes, será que temos? Talvez algumas. Talvez muitas, talvez poucas, talvez nenhuma. Se alguém não tem nenhuma, ótimo. Pode morrer hoje tranquilo, em paz e sem preocupações. Mas a grande maioria de nós tem sim algo pendente. Algo que vem sendo empurrado para o depois. E por que costumamos adiar assuntos, questões, conversas para o amanhã? O amanhã eu ligo. Amanhã eu resolvo, amanhã eu escrevo, amanhã eu vou. Que garantia damos de que amanhã faremos o que estamos adiando? Na maioria das vezes, nenhuma, pois nós temos a capacidade
de adiar aquilo que já estamos adiando. E aí as coisas vão se avolumando. E então deixando para o amanhã, para o depois do amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, sendo até possível que em algumas situações elas caiam no esquecimento, dependendo do valor que nós estamos dando àquilo que estamos adiando. Além do que, adiarmos determinadas situações, principalmente as que nos desagradam, isso possa se tornar um hábito. E por que adiamos para um outro dia até coisas importantes? E essa pergunta é fácil de ser respondida. É a falta de tempo. E passamos a usar isso como a nossa maior justificativa ou a nossa maior desculpa. Mas além dela existem outras. Outras justificativas ou desculpas que nos levam a deixar algo para depois. A preguiça, o excesso de compromissos, a falta de organização, a insegurança, o nervosismo, o medo, o egoísmo e o orgulho. E esses dois últimos podem afetar ainda mais as situações de ordem pessoal quando teimamos em adiá-las, nos afastando da retomada ou da sua resolução. Adiando para um dia que não sabemos se irá acontecer. Adiando para um depois, como se o depois fosse melhor. Mas não é. Depois, aquele amigo ou amiga poderá não ser mais encontrado. Depois, uma pequena dificuldade poderá estar bem maior. Depois, uma moléstia poderá ter se agravado. Depois, as prioridades mudam. Depois, até a saudade passa. Depois, muita coisa muda. A única coisa que não muda é o que depois não trará o tempo de volta. E fazer o quê? Eu vou apresentar aqui algumas sugestões para tentar impedir que isso continue acontecendo. A primeira sugestão: aproveitar bem as horas que Deus nos entrega todos os dias. São as mesmas 24 horas para todos. E Ele faz isso confiando que dela faremos um bom uso, mas evidente que respeita o nosso livre-arbítrio. Segunda sugestão: que saibamos usar essas horas para também resolvermos situações importantes no nosso dia a dia, sem essa necessidade de adiar ou transferi-las para o dia seguinte. E a terceira e última sugestão: não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Quem não se lembra desse antigo ditado popular, que nos dá esse sábio conselho e que tem muita lógica, pois como podemos deixar alguma coisa para o dia seguinte se não sabemos se ele chegará? E quantas vezes adiamos situações e depois nos arrependemos? E não existe nada mais triste do que o arrependimento por algo que deveríamos ter feito, mas que resolvemos adiar. Resolvemos deixar para depois. É uma culpa que não precisamos carregar se formos mais previdentes e atentos. Atentos também a uma voz lá do fundo da nossa alma, nos chamando, nos convocando. É o nosso espírito protetor, é o nosso anjo guardião, nos alertando de situações que precisamos retomar. Não desprezemos essa ajuda, alegando falta de tempo ou por acreditar não ser esse o melhor momento. E aí estaremos dando voz, mais uma vez, ao egoísmo e ao orgulho, nos tornando surdos a esses apelos. Precisamos correr atrás daquilo que estamos deixando para depois. E isso ninguém poderá fazer por nós. E antes de encerrar, vou contar mais uma historinha. Essa envolvendo um outro Francisco, agora Francisco de Assis, e que pode nos servir de exemplo. Quando Francisco já tinha deixado a sua vida mundana, ele ouviu um chamado de Cristo que dizia:
Vá, Francisco, e restaure minha casa. A partir de então, ele se entrega ao serviço de Deus e ao dos mais necessitados. E, ao mesmo tempo, ele começa a ajudar as várias igrejas nos arredores das cidades de Assis. Igrejas que estavam em ruínas, quase que abandonadas. Conta-se que em uma delas, Francisco estava cuidando de um pequeno jardim, tirando ali as ervas daninhas, quando um frei que ali vivia chega até ele e pergunta: Irmão Francisco, se você soubesse que morreria hoje, o que faria? Francisco parou por um instante o que estava fazendo e, pensando brevemente na questão que o frei havia perguntado, ele responde: Eu continuaria a cuidar do meu jardim. Demonstrando com isso que ele não tinha nada pendente, nada com o que se preocupar. E para que possamos um dia chegar a essa condição, vamos rever os nossos sentimentos, as nossas atitudes e resolver boa parte das pendências que continuamos a adiar, nos esforçando para que a nossa maior realização enquanto encarnados seja de amar, de respeitar, de ajudar, de compartilhar o melhor de nós com o mundo. E temos tempo para isso ainda. E quando chegar a nossa hora, que possamos calmamente continuar cuidando do nosso jardim. Um grande abraço fraterno a todos por mais estes momentos, em que compartilhamos também as nossas melhores vibrações. E para encerrarmos, vamos em prece, elevando mais uma vez o pensamento e pedindo que a bondade do Pai e do Mestre amado Jesus possa nos trazer a paz, o equilíbrio e a serenidade que tanto buscamos, hoje e sempre. Que assim seja.